eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. É curioso porque em todas as discussões, inclusive em corrida eleitoral, é muito comum a gente ouvir assim, tem de valorizar os professores, precisam ser mais bem vistos, precisam de uma qualidade salarial. Só que na prática a gente vê que a teoria é tão distante da realidade e que nunca condiz com aquilo que de fato eles merecem e precisam ganhar. Começamos esse episódio com um dado bem sensível. Mais de 80% dos professores brasileiros estão insatisfeitos com o salário que recebem. Este é um dos piores índices quando traçamos comparativos, tanto com os nossos vizinhos da América Latina, quanto com os quase 40 países que formam a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Para se ter uma ideia, a média de satisfação salarial de professores nos países da OCDE é de cerca de 40%. Os dados são de um relatório divulgado pela própria OCDE em parceria com a ONG Todos pela Educação. O documento revela que, aqui no Brasil, os professores recebem menos do que outros trabalhadores com formação superior, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A pandemia expôs ainda mais, essa escassez de medidas das autoridades, de cuidado das autoridades com os professores, porque a gente viu eles sendo colocados aí de uma hora para outra, em um sistema híbrido ou online em muitas escolas públicas que sequer têm ou tinham a tecnologia necessária e toda a parafernália tecnológica necessária para que essa conexão fosse feita de uma forma ali que funcionasse entre alunos e professores. Muitos voltando também às escolas ou trabalhando sem ainda estar imunizados. Isso expôs ainda mais que, o professor é importante, no dia do professor, mas os governantes ainda os olham com bastante desprezo. Ou seja, o professor trabalha muito para receber pouco. E trabalhar muito, às vezes, significa dividir-se entre duas escolas e ainda arrumar um emprego adicional para complementar a renda. Como essa disparidade e a baixa remuneração afetam a educação e os professores brasileiros? É sobre isso que conversamos nesse episódio com Gabriel Corrêa. Ele é líder de políticas educacionais do Todos pela Educação. Gabriel, muito bom te ter aqui no Item Mais. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Eu que agradeço o convite para discutir esse assunto tão importante com vocês da CNN. Gabriel, a gente quer primeiro entender o que acontece aqui no Brasil. Talvez, para entender, a gente tem que olhar um pouquinho para o passado, olhar para trás. Como a aplicação de recursos na educação nos últimos anos posicionaram os nossos professores entre os mais mal pagos em comparação com o restante da América Latina? Olha, quando a gente olha para a educação brasileira numa perspectiva mais ampla, a gente percebe que o país apresenta um descaso histórico com a sua educação, especialmente a educação pública. Então, isso é visto quando percebemos, por exemplo, um baixo percentual do PIB, ou seja, um baixo percentual da renda do país, que ao longo de todo o século XX foi investido em educação. Então, só atualmente, na última década, nas últimas 2 décadas, que esse percentual, essa parcela da renda do país que colocamos em educação, que investimos em educação, foi subindo e atingiu os patamares que temos hoje, de 5%, 6% do PIB. Tudo isso para dizer que, olhando para essa perspectiva mais histórica, o Brasil teve um problema, e ainda continua tendo, de subfinanciamento da educação, que se reflete, sem dúvida nenhuma, na questão salarial dos professores. Isso é um dos elementos que explica uma desvalorização que a gente vê hoje da profissão docente, do magistério, se soma a outras questões, como a própria valorização que a sociedade dá para essa profissão. Ou seja, há problemas de recursos já foram mais graves do que são hoje, mas eles são muito importantes quando a gente fala de valorizar essa profissão, sem a qual, ou seja, sem professores bem preparados, motivados e com boas condições, dificilmente a gente vai conseguir ter um sistema educacional de maior qualidade. Ou seja, é um problema muito mais amplo que passa por uma renovação da percepção da valorização da educação no nosso país. É isso. Então, a sociedade brasileira, ela não valoriza ainda a educação e isso se reflete dentro da educação na valorização da profissão professor.
da profissão docente. Então, o país precisa colocar isso como uma prioridade e entender que sem bons professores não se tem um bom sistema educacional. E sem um bom sistema educacional não tem desenvolvimento econômico, não tem desenvolvimento social, não tem redução de desigualdades. Então, é muito importante essa discussão, essa pauta sobre a valorização dos professores brasileiros é fundamental no debate mais amplo de melhoria da qualidade da nossa educação. Então, vamos focar na remuneração em si. Gabriel, por lei, o piso salarial dos professores fica em torno de R$3.000. A gente consegue ver a aplicação da lei? Ou seja, a gente consegue ver a prática desse piso salarial? A lei do piso nacional do magistério, ela é uma lei importante para balizar os salários dos professores brasileiros em todo o nosso território, mas infelizmente nem todas as secretarias de educação, nem todos os municípios e estados brasileiros conseguem cumprir essa lei. Fundamental que a gente discuta como fazer para aumentar esse piso, que é definido anualmente, que a gente consiga fazer reajustes cada vez mais amplos, mas também é importante discutir a questão fiscal para que esse piso nacional possa ser pago de fato em todo o território do nosso país. Então, tudo isso para dizer que os professores brasileiros precisam de uma maior remuneração, mas isso não é simples de se fazer. É preciso que façamos aqui no Brasil uma discussão ampla sobre a carreira dos professores, sobre o que precisamos mudar nessas carreiras para que a gente dê possibilidade de, no setor público, termos salários maiores para os professores, que aí vamos melhorar a valorização, a forma que a sociedade vê essa profissão e atrair jovens de mais alto desempenho no ensino médio para estudar e para se tornarem professores. Quero explorar esse assunto com você também. O interesse pela profissão entre os jovens. Essa baixa remuneração que estamos falando dos professores gera um déficit de mão de obra, ou seja, os jovens perdem o interesse pela profissão? Isso já é uma realidade? Um dado interessante que a gente tem aqui no Brasil é que os cursos universitários que preparam para a profissão docente, então pedagogia e todas as outras licenciaturas, eles têm muitas matrículas, são os cursos que mais atraem jovens no Brasil. Por outro lado, a gente percebe que poucos jovens que têm um bom desempenho acadêmico no ensino médio querem seguir essa profissão. Então, parece um paradoxo, né, que, nossa, os jovens brasileiros não querem ir para a profissão docente, os jovens brasileiros de alto desempenho estão buscando outras profissões, mas temos cada vez mais matrículas, cada vez mais gente ingressando nos cursos de ensino superior de pedagogia e de outras licenciaturas. Qual que é o ponto aqui que o Brasil precisa resolver? É como fazer dessa profissão uma profissão mais atrativa, que a gente possa pegar jovens que tenham alto desempenho no ensino médio e façamos com que eles queiram ser professores, queiram seguir os cursos de pedagogia e de licenciatura. Isso é muito importante. Sem resolver isso, dificilmente o Brasil vai conseguir resolver seus problemas mais básicos da sua educação. Quando a gente olha para outros países no mundo e observa os sistemas educacionais mais desenvolvidos, a gente percebe que eles conseguem atrair para a profissão docente esses jovens que no ensino médio tiveram um bom desempenho acadêmico. E é claro que depois dão uma ótima formação para esses jovens e tem uma carreira que os estimula, os busca o desenvolvimento. Mas o ponto de partida de atratividade é fundamental e o Brasil ainda não conseguiu resolver. Um dado aqui só para contextualizar, aproximadamente 70% dos alunos que ingressam num curso de pedagogia tem nota no Enem menor que a média. Então, quando a gente olha para esses alunos que estão buscando a profissão docente hoje, eles ainda não são alunos dentre aqueles de maior desempenho acadêmico no ensino médio, o que é um problema ainda estrutural que a gente precisa resolver na nossa educação. Muitas vezes a romantização com relação à profissão, a gente vê, por exemplo, muito isso com relação a médicos e enfermeiros, como um dom, uma missão de você cuidar do outro. Quando a gente fala do magistério, dos professores, essa romantização da profissão, ela também acontece? Ela acontece e esse é um ponto central para explicar, inclusive, a baixa valorização que a gente dá aqui no Brasil para essa profissão. Os profissionais da educação muitas vezes são tidos como aqueles que têm um dom para ensinar, né? Com a profissão um sacerdócio, bem romantizada, inclusive, como se alguém precisasse abrir mão de muitas coisas da sua vida para se tornar um professor. Essa visão prejudica a valorização do professor. A gente precisa olhar para essa profissão enquanto uma profissão que precisa remunerar bem, que precisa dar boas condições de trabalho, que precisa cobrar, que precisa oferecer oportunidade de desenvolvimento. Então, o professor não é herói, o professor não é vilão. O professor é um profissional. Ele precisa ser tratado, ele precisa ser visto pela nossa sociedade como tal. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente sabe que em muitas famílias, isso não dá para generalizar, mas em muitas famílias, quando
os filhos dizem que querem ser professores, isso não é bem visto, os pais não gostam. Então, é importante a gente mudar isso e não é de uma hora para outra, mas discutir esse assunto e ter políticas específicas para valorizar essa profissão no Brasil é muito importante. E, de novo, ela precisa ser vista como uma profissão, não podemos romantizar. Ela tem a sua beleza, é claro que você está dentro de uma sala de aula, ensinando uma criança, ver ela aprender, isso dá um brilho nos olhos, isso é muito bonito, mas, de novo, tem que ser visto como uma profissão, não é um dom, não é um sacerdócio, não é algo que você nasceu para ser, você se desenvolve e você precisa ser valorizado como um profissional muito importante para o país. No caminho da valorização, Gabriel, tivemos a aprovação do novo Fundeb, que propõe que 70% dos recursos enviados aos estados sejam destinados ao pagamento dos professores. Isso pode trazer impactos positivos no sentido da valorização dos profissionais? Olha, a aprovação do novo Fundeb foi um passo muito importante que o Brasil deu, que vai garantir, especialmente para os municípios mais pobres, condições de oferecer uma educação de melhor qualidade, porque vai oferecer mais recursos financeiros para esses municípios mais pobres. Dentro da regulamentação do Fundeb, ou seja, dentro dessa aprovação que o Brasil fez do novo Fundeb, estabeleceu-se que 70% dos recursos precisam ser para pagamento dos profissionais da educação. É claro que mais recursos, eles vão ajudar, eles ajudam na valorização. Agora, não basta a gente achar que só isso é o que vai adiantar e é o que vai mudar o cenário. Por quê? Porque as carreiras no nosso país, as carreiras públicas, e aqui eu estou falando especialmente das carreiras de professores, elas são mal desenhadas, elas pagam um salário baixíssimo de entrada, elas não estimulam o professor a se desenvolver ao longo da carreira para progredir na carreira, elas acabam pagando o que a gente chama de penduricalhos, que são pagamentos fora do vencimento base, que acabam ampliando demais os gastos com folha salarial. Então temos esse falso paradoxo na educação brasileira, que se de um lado gastamos muito dinheiro já com folha salarial, muitos recursos da educação vão para a folha salarial, por outros a gente sabe que precisamos avançar no melhor pagamento dos profissionais da educação e dos professores. Como resolver isso? Redesenhando as carreiras, tendo carreiras que permitam os municípios e os estados ampliarem o pagamento para os seus profissionais de forma responsável e garantir um desenvolvimento profissional que valorize essa profissão, que, de novo, sem a qual a gente não consegue melhorar a qualidade da educação. Isso é uma realidade nacional, a desvalorização dos professores? Ou há estados, municípios em que a situação é ainda pior? Regiões do nosso país onde a atenção tem que ser um pouco maior no que se refere à valorização dos professores? Existe, sim, muitas diferenças em relação à remuneração dos professores brasileiros dentro do nosso território. Mas mais do que diferenças entre estados, eu queria destacar aqui as diferenças que existem dentro de cada um dos estados, especialmente quando comparamos as cidades mais desenvolvidas, as capitais, por exemplo, com o interior dos estados, com as cidades e com as zonas rurais do nosso país. Então, que diferença é essa? O professor, geralmente, das regiões metropolitanas, eles têm salários muito mais baixos do que as outras profissões que se vê ali naquelas regiões, né? Enquanto os professores de zonas mais afastadas, por exemplo, professores de zona rural, usualmente são profissionais mais bem pagos do município, um dos profissionais mais bem pagos dos municípios. Então é importante a gente olhar para essas diferenças, porque não tem resposta única para resolver um problema de tamanha complexidade. A gente precisa pensar nesse todo e entender como cada região do nosso país, cada cidade, cada território tem suas especificidades, tem suas dinâmicas no mercado de trabalho, para que a gente consiga valorizar a profissão em cada um deles. De novo, existem lugares no Brasil em que os profissionais de educação já recebem um salário atrativo para aquela região, mas, por exemplo, nas regiões metropolitanas há um grande problema de desvalorização e de remuneração mais baixa. Outro aspecto que estamos acompanhando em Brasília, na Câmara dos Deputados, é a tramitação de um projeto de lei para regulamentar o homeschooling, que é a educação domiciliar. O que esse projeto representa para os professores, Gabriel? Esse é um projeto trágico para a educação brasileira e um projeto trágico para os professores. Ele representa, acima de tudo, uma completa desvalorização que se dá para essa profissão. Por quê? Porque a tramitação e eventual aprovação de um projeto de homeschooling, de educação domiciliar, ele deixa crer que qualquer um pode ensinar. Isso não é uma profissão que precisa realmente de um profissional
bem formado, bem valorizado para conseguir ensinar nossas crianças, nossos adolescentes e jovens. É um projeto, é uma ação que dá a entender que basta você saber o conteúdo daquela disciplina que você consegue ensinar. Quando todas as evidências, todas as experiências que a gente conhece de educação mostram o contrário. Para você conseguir realmente ensinar uma criança, você precisa, claro, conhecer o conteúdo, mas precisa saber muito como ensinar. Você precisa ser bem preparado. Os cursos de formação de professores precisam conseguir dar essas competências para os docentes. Então, ao avançar com algo nessa direção do ensino domiciliar, o Brasil, mais uma vez, pode dar um passo de mostrar que, olha, não é qualquer um pode dar aula, qualquer um pode ser professor, a gente realmente não precisa dos professores nas nossas escolas para ensinar as crianças. Então, é realmente catastrófico para a educação e no tópico da valorização dos profissionais de educação, vai muito contra o sentido que a gente precisa avançar no país. Pois é, Gabriel, você traz para a gente esse entendimento do projeto de que qualquer um pode ensinar. A pandemia não conseguiu derrubar esse entendimento diante dos obstáculos que ela trouxe no que se refere à educação domiciliar. Quem estava com filho em casa durante esse momento de pandemia, tendo que orientar os estudos dos filhos, percebeu que, de fato, é um momento delicado, difícil, e o quanto é difícil ensinar para os filhos. Sem dúvida nenhuma, a grande maioria da população brasileira viu durante a pandemia, ou intensificou durante a pandemia, esse sentimento de quanto as nossas escolas são importantes, o quanto que os professores são importantes. Por quê? Porque a aprendizagem, em primeiro lugar, em casa, é muito difícil, né? Mesmo as crianças que têm acesso a seus computadores, tablets, internet, que sabemos que é minoria no país, mas mesmo essas crianças têm muita dificuldade de aprender dentro de casa. Os pais têm dificuldade de ensinar ou de ajudar no ensino, até porque não foram preparados para isso. E outras competências e desenvolvimento que acontecem na escola, a integração com os colegas, a integração com os professores, o desenvolvimento motor, o desenvolvimento físico. Então, a grande maioria da população brasileira, sem dúvida, percebeu ainda mais na pandemia como as escolas são importantes e como os professores são importantes para cada uma das crianças e para o país. Para a gente encerrar, Gabriel, como é que a gente consegue mudar essa realidade no sentido mais amplo da educação no nosso país? Olha, em primeiro lugar, sabemos que teremos desafios imensos no curtíssimo prazo nesse retorno às atividades presenciais com todos os impactos que a pandemia traz para a educação. Então, não vai ter jeito. O próximo ano, os próximos anos, o Brasil terá uma agenda de garantir que os alunos voltem para as escolas, que a gente não tenha uma explosão nos índices de evasão daqueles que saem da escola e que possamos fazer estratégias de recomposição das aprendizagens que foram perdidas durante a pandemia. Essa é a agenda de curtíssimo prazo. Agora, para além disso, para além dessas ações emergenciais de resposta à pandemia, o Brasil vai precisar avançar numa agenda mais estruturante, numa agenda que dê conta dos desafios tão grandes que ainda temos nos nossos sistemas educacionais. Desafios de qualidade e desafios de equidade. São vários pontos que precisam ser trabalhados, mas algo que eu gostaria de deixar muito claro aqui, que são os profissionais da educação que fazem a educação acontecer no dia a dia. E para além dessa agenda mais emergencial de resposta aos efeitos da pandemia, o Brasil vai precisar necessariamente avançar ao longo dos próximos anos com uma agenda mais estruturante, com medidas que aí sim deem conta dos principais desafios, dos principais obstáculos que a gente tem no nosso sistema. E isso sempre com o olhar do que acontece dentro da escola para apoiar os professores dentro de sala de aula. Não adianta discutirmos políticas públicas que não sejam, no fim do dia, para melhorar a vida dos gestores escolares e apoiar os professores para que eles consigam, dentro de sala de aula, fazer o melhor trabalho possível. Políticas de formação, políticas de valorização, entendendo os profissionais da educação como um eixo central de qualquer projeto educacional voltado para o avanço da qualidade e a redução das desigualdades. Tomara, Gabriel, tomara que a nossa realidade mude no que se refere à educação no nosso país. Muito obrigada por essa conversa. Até uma próxima oportunidade, Gabriel. Olha, eu que agradeço. Obrigado pelo convite para a gente discutir novamente esse tema. Até uma próxima. Um abraço. Educação é caminho para o desenvolvimento de um país. Que o Brasil avance. Até uma próxima. Tchau. Com a apresentação minha, Carol Nogueira, esse podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Daniel Miller. Pauta e produção, Danilo Santana. Operador de gravação, Nathan Kleiman. Edição e sonorização,
Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros produtos em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.